pastor, não ajuda aí, pastor. Aí, você que está acompanhando na sua casa nesse momento, hoje é dia 2 de março, nós estamos aqui no culto da família nesse momento, no altar. Nesse momento que você está acompanhando essa transmissão, nós estamos aqui no culto da família, aqui no altar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só o que diz o texto, gente. As aflições e a paciência de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, pode chegar mais perto aqui as senhoras assim, ó. Chega aqui mais perto aqui, ó. Pode ficar tranquilo que mordeu, não mordo não. Só se o vizinho morder, que eu acredito que o vizinho não morde também não. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os 2 bois lavraram e as jumentas piciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Chegou uma boa ou uma má notícia? O que aconteceu? Os servos que estavam trabalhando, que Jó tinha muitos, eles estavam trabalhando posso falar hoje, na sua empresa, no seu trabalho, e de repente os inimigos chegaram, mataram todo mundo, sobrou só esse que veio para dar notícia. Aí passou mais um tempo, diz o texto aqui no versículo 16, falava este ainda, quer dizer, enquanto um estava falando, falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Quer dizer, enquanto um estava contando uma coisa, já veio o outro trazer outra notícia ruim, gente. Outra coisa ruim. Um fogo do céu caiu, queimou todos os animais e os servos que estavam trabalhando. E esse que veio trazer a notícia foi o que escapou. Aí diz o texto: falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, e deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Quantas notícias até aqui? 3. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Quantas notícias? 4. Uma em cima da outra. Trazendo para a gente hoje, é diferente do que Jó viveu? Não. Na verdade, aqui não foi livramento, não, foi tragédia mesmo. Aconteceu. Mas, assim, ele sempre se prevalecendo, livre, vamos dizer assim, Deus abençoando, para eu entender. A ele. Ele, a pessoa em si ali. Ótimo, vamos chegar lá. Foi uma notícia pior. O que a gente estava falando aqui no início da reunião? Das tragédias, das coisas que estão acontecendo. Como bem disse ela, Jó não estava em nenhum desses cantos. Jó. Mas as suas coisas, os seus bens. Agora, imagina comigo. Se acontece alguma coisa com o senhor, a senhora, você é capaz de suportar. Agora, se acontece alguma coisa na sua família, você não suporta.
Se acontece alguma coisa com seu familiar, é diferente. Às vezes você está com dor, está mal, você nem comenta com quem está perto. Mas quando o familiar seu fala que está mal, que está com dor, você sente a dor que ele está sentindo. Você imagina Jó, a dor que ele sentiu de receber essas notícias, uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Sabe, gente, a gente convive com isso diariamente. Às vezes acontece uma coisa, você pode ver que quando a gente passa, existe um momento e o dia é difícil. Quando a gente passa por uma fase difícil, não vem coisa boa. É uma coisa pior que a outra, uma atrás da outra. Pode ver. Acabou o leite em casa, uma coisa simples, acabou o leite, não tem o leite. Daqui a pouco, acabou o gás. Daqui a pouco, está sem água. Você está sem dinheiro, sem condição, alguém fala, preciso comprar isso aqui urgente. Aí você fica assim de mãos atadas, daqui a pouco o outro, eu vou precisar passar lá no tal lugar e vai precisar de dinheiro. Aí daqui a pouco a outra, aconteceu um incidente, vai ter que comprar urgente, e você fica... Quando as coisas começam a acontecer, gente, é uma atrás do quê? Da outra, e a gente fica às vezes assim, em pânico, o que fazer? A Bíblia diz aqui no texto, versículo 20, vocês estão entendendo bem, sim ou não? Versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Agora vamos entender, gente. Quantas notícias ruins foram? 4. Preste atenção nesse versículo. Então Jó se levantou, rasgou o quê? Rasgou seu manto, suas vestes, raspou a cabeça e lançou-se em terra. Fala, gente. 4. Ou seja, o inimigo vem, as coisas acontecem, e qual é a nossa reação? A maioria da reação do mundo é o desespero, é a prostração, é a chateação, é a mágoa, a raiva, sabe, olha o que Deus está fazendo comigo, isso não é justo, eu não fiz mal para ninguém. A reação dele, gente, isso foi um ato de fé. Isso foi um ato de fé, mesmo sem saber o que era fé. Jó não sabia o que era fé. Diretamente como a gente hoje tem o texto sagrado, Jó não sabia o que era fé, mas ele usava o quê? A fé. Usava a fé. Ele não tinha entendimento, talvez, como a gente, mas ele tinha uma coisa muito importante. Ele fez essas 4 coisas, e a 5ª coisa ele fez o quê? Adorou. O texto diz assim, vou ler novamente. Então Jó se levantou. A primeira coisa que a gente tem que fazer diante dessa situação que a gente ouve, que a gente passa, se prostrar, cair. Gente, uma notícia dessa é para desmaiar, é para destruir. Diz o texto que ele o quê? Se levantou. Olha aqui para mim, você tem que se levantar, meu irmão. Porque na sua casa, no seu lar, as consequências, as coisas dependem muito da sua atitude, da sua decisão. Você tem que se levantar. Não adianta eu ficar, poxa, mas eu perdi isso, perdi aquilo outro, bateram no meu carro, tive um prejuízo, estourou algo lá e eu estou... Se levanta, não adianta ficar prostrado. Diz o texto, ele se levantou e a coisa que ele fez foi rasgar o seu manto. O que significa rasgar o seu manto? O que significa? O que eu entendo? Como ele rasgou o manto, rasgou as suas vestes, ele não contou com aquilo que ele tinha. Ele tinha posição, gente. Ele era uma pessoa de boa hierarquia social, ele tinha condições, tinha vários animais, tinha família grande, tinha empregados. Ele rasgou as suas vestes, reconhecendo a sua insignificância. Terceira coisa, o que ele fez? Vou ler novamente. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, e a terceira coisa, raspou a cabeça.
Raspou a cabeça. Gente, qual a coisa que a gente mais gosta no corpo? Quando a gente olha no espelho, seja sincero. Há quem diga outras coisas, talvez, mas uma delas, pelo menos quem ainda tem. Eu tô naquela que tá indo embora, mas tô valorizando o último fio de cabelo. Mas, um exemplo, o cabelo, gente. Ou não é verdade? O cabelo ele transparece ele raspou o cabelo, sabe o que significa, gente? Ele perdeu tudo, não perdeu? Não perdeu? Olha que ele perdeu tudo. Ele não se preocupou, gente, com a sua aparência nesse momento. Ele raspou a sua cabeça em forma de humilhação. Eu não sou nada. Você não vai chegar e vai raspar o seu cabelo. Vai chegar alguém amanhã aqui careca. O que é isso, irmã? Bispo, eu fiz igual está no texto. Isso é uma forma de atitude. Ele raspou a cabeça, aquilo que ele mais zelava, cuidava. Porque o cabelo ou aquilo que tem não é mais importante do que aquilo que foi embora. Às vezes, gente, nós chamamos o Senhor, a Senhora, para orar, para buscar, para, sabe, fazer um voto com Deus, lutar em oração. E a gente precisa raspar a cabeça, significa, sabe, não contar com o que a gente tem, mas contar com a misericórdia de quem? De Deus. E a última coisa, prostrou-se o rosto em terra. O que eu entendo prostrar o rosto em terra? Para mim prostrar o rosto em terra, eu não consigo fazer isso em pé. Para mim colocar o rosto em terra, o texto diz aqui, ó, raspou a cabeça e lançou-se em terra. O que eu entendo com isso? Ele o quê? Se curvou, se ajoelhou, e diz o texto, e adorou. Ou seja, gente, é difícil para a gente entender como ser humano isso, mas como pessoas que entendem o céu, que entendem a vontade de Deus, que entendem a direção de Deus, sabe? Ele, diante de tudo que ele estava vivendo, antes de tudo, ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel, uma pessoa que estava sempre ali nos caminhos de quem? De Deus. E esse é o principal detalhe, gente. A coluna da nossa casa sou eu, é o Senhor, a Senhora. Quando a gente anda reto com Deus, a gente entre homens, a gente não é perfeito, mas quando a gente anda no caminho de Deus para fazer, gente, o melhor, viver em santidade com Ele, vem as consequências, os problemas. O primeiro que é livre de tudo é aquele que é a coluna. Jó foi o primeiro. Se ele tivesse morrido, se ele tivesse estado no meio dessa situação, quem ia lutar pela família dele? Quem ia lutar pela reconstrução? Quem ia lutar? Deus guardou ele, como bem diz a irmã. Ele não estava em nenhum desses 4 lugares. Aonde ele estava não aconteceu nada, mas aonde estava a família, aonde estavam as coisas dele, aonde estavam os servos dele, aconteceu tudo. É a mesma coisa. Quantas coisas Deus não já guardou a gente, protegeu a gente, aonde a gente estava, e aonde estavam outras pessoas, infelizmente não foi a mesma coisa. Mas diz o texto, gente, que nessas 4 situações, ele buscou a quem? A Deus. Se levantou, vamos ler a consequência. Se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Buscou o Senhor. E diz o texto sagrado, para a gente concluir que o texto é grande, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus não tem culpa dessas coisas, gente. Deus não tem culpa dessa situação, mas Ele livra, Ele guarda. Domingo agora, quem estava aqui na igreja domingo de manhã, tinha um casal dando testemunho que foi viajar semanas atrás e nem chegou na viagem. O carro bateu, bateram neles, o carro capotou 3 vezes, estava o filho e saiu todo mundo sem um arranhão, mas o carro acabou com o carro. Quem viu? Quem estava aqui?
buscando a Deus, gente. Deus guarda. Mas a nossa família está vulnerável às coisas. Mas a gente tem que ter, gente, entender que a gente tem que ser forte diante da situação que a gente está vivendo. A gente não pode agir como o mundo. A gente sofre, a gente sente, a gente queria que tivesse tudo perfeito, tudo bem, mas não é o que a gente vai encontrar, gente. Não é o que a gente vai ver. Por isso que a gente tem que lutar sempre, perseverando, buscando a misericórdia de quem? De Deus. E colocar Deus em primeiro lugar, entender, foi Deus que me deu, foi Deus que levou, Deus sabe de todas as coisas, Deus não tem culpa disso. Quando acontece uma tragédia na nossa vida, a primeira palavra que alguém usado pelo capeta fala pra gente, cadê a sua fé? Cadê o Deus que você busca? E aquelas orações que você fazia, não resolveu? Então vai dizer assim, olha aí, você só está pagando o mal que você... Hã? Às vezes vai olhar para você e vai dizer assim, tá vendo aí, ó, você hoje está colhendo. Vai dizer que está colhendo o mal que você fez. Mas olha a atitude que tem que ser a nossa atitude, gente. Amém? Amém. Quem entendeu a palavra? Então levanta as suas mãos para o céu, levanta esse tapetinho para o alto. Novamente, eu acredito que todo mundo tem o seu tapetinho, não tem? Tem alguém que não tem? Tem alguém que não tem? Todo mundo tem? Pronto. O senhor tem? Espera aí que o senhor vai receber aí, ó. Aí o pastor atrás do senhor aí, ó. Escreve o nome da família nele, gente. Depois eu queria dar um testemunho. Já chama a dona Fátima para mim também. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó poderoso Deus, Deus maravilhoso. Nós, meu Deus, estamos com o nosso coraçãozinho cercado de notícias na nossa família. É uma situação atrás da outra. É problema disso, é problema daquilo. Mas nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso seguro, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa vida, Pai. Meu Deus, eu peço ao Senhor, coloca as Tuas mãos na vida do Teu povo, na família do Teu povo. Coloca as Tuas mãos, receba a nossa adoração, a nossa vida, o nosso louvor. E mesmo que nós venhamos e enfrentamos momentos difíceis, jamais vamos deixar de Te adorar e reconhecer que o Senhor é digno de tudo, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Levante as mãos bem alto, respira bem fundo, solta a sua voz e diga assim comigo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus tomou, bendito seja o nome e o louvor. Meu Deus, nós estamos aqui no Teu altar, meu Pai, em concordância, Senhor. Há senhores e senhoras aqui que estão o tempo todo aqui em pé, meu Deus, aguentando, mas estão buscando. Diz a Tua palavra que aonde o Senhor estava, aonde o Senhor habitava, a casa estava cheia e as pessoas não tinham espaço nem para entrar outro, porque elas vinham ouvir a Tua palavra, e o Teu povo veio aqui ouvir a Tua palavra, a Tua voz, orar, buscar pela família. Meu Deus, nós sabemos que o final da história de Jó, o final foi de luta, de perseverança e de vitória. Tudo foi reconstruído e mais teve ele. No momento em que tudo foi entregue pelo Senhor, a Tua palavra, a Tua promessa,
quando o Senhor o abençoou enquanto ele orava pelos amigos. Diz o texto sagrado que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orava e buscava o Senhor. Restaura a vida do teu povo, Senhor. Restaura. Dá a essa pessoa alegria, Senhor. Dá a essa pessoa, meu Deus, a alegria da salvação da família, da restauração, da bênção do lar. Abençoa, meu Deus, tudo que o teu povo trouxe para a oração. Abençoa essa água, esse documento, essa fotografia, chave, documento. Abençoa, meu Deus, essa peça de roupa, esse tapete a qual nós apresentamos em oração. Meu Deus, abençoa poderosamente a vida de cada pessoa. Pois aqui do altar nós te louvamos e te agradecemos, te adoramos, Senhor. Aleluia. Fortalece, meu Deus, esse pai, essa mãe, essa esposa. Fortalece esse avô, essa avó, meu Pai. Dê saúde, força, vigor. Dê ânimo. A Ti atribuímos toda a honra e toda a glória para todos sempre. E todos digam amém. Amém. E graças a Deus. Glorifica Ele bem forte. Glorifica o nosso Deus bem forte para Ele. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Você já vai descer para o seu lugar, já vou terminar a reunião. Mas antes de você descer, olha aqui para mim, por favor. A senhora tem um testemunho para contar? A dona